Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe mais uma vez aqui nessa madrugada, com uma breve reflexão para fortalecer a nossa fé e restaurar a nossa confiança no Todo-Poderoso. Bora lá? O versículo de hoje encontra-se no livro de Atos, capítulo 3, quero ler com vocês o verso 7, que diz assim: Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Glória a Deus. Esse é o milagre da Porta Formosa, o primeiro milagre que a palavra de Deus relata, atribuído à autoria de Pedro e João, logicamente pelo poder do Espírito Santo, amando do Senhor Jesus, cumprindo um propósito. Pedro recebe uma promessa em Mateus capítulo 4, versículo 19, que aponta para esse futuro que ele está vivendo agora. O Senhor diz para ele: vinde após mim, porque eu vos farei pescadores de homem. E agora ele está começando a pescar, e junto com ele os sinais e maravilhas. Um homem aleijado que era colocado diariamente na porta do templo para mendigar, e Pedro estava passando junto com João para ir ao templo como de costume orar. Ele pede a ajuda que é financeira, e Pedro entrega para ele aquilo que ele tem, entrega uma palavra: em nome de Jesus, levanta e anda. Mas nesse versículo nós percebemos que Pedro vai além, que Pedro não se contenta apenas com a palavra. E eu creio que existem muitos profetas, muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus que não se contentam apenas em pregar a palavra, mas sim vivê-la. Sim, o amor contido nas escrituras, na prática. Vamos ler novamente. Fala assim, ó: então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. Irmãos, isso me lembra muito, mas muito mesmo, sabe, quando algumas vezes nós precisamos ali de ajuda e nós olhamos mesmo uma pessoa lançando a palavra, lançando aquilo que nós temos vontade de viver, mas muitas vezes falta ali a empáfia ou até mesmo a força que vem de um segurar na mão. A palavra fala que esse homem deu um salto, Pedro só segurou na mão dele. Isso me lembra que muitas pessoas estão por aí precisando disso. Nem todos, irmãos, vão se levantar só com as palavras. Alguns precisam ir mais longe. E me lembra uma segunda situação das Escrituras, a segunda parte que fala: no instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Os pés e os tornozelos falam do equilíbrio, irmãos, da cura emocional, para as pessoas ficarem de pé. Muitas vezes as pessoas vão precisar de nós, que nós venhamos a ouvir, que nós venhamos a estar com elas ali, simplesmente em atitudes corriqueiras, ao longo da semana, como um oi, como vai, tudo bem? Isso às vezes vale muito mais do que um versículo bíblico, e nada contra, irmãos. Não estou dizendo para você não pregar a palavra, pregue a palavra. Mas também levante, por quê? Me lembra Ezequiel 47, o homem que conduzia o profeta Ezequiel ao rio de Deus, até ele ser tomado inteiramente pelo rio. A palavra fala que o homem ia conduzindo ele, logicamente ele se deixava ser conduzido. É uma troca. Então, a primeira parte ele molhou justamente os tornozelos. A água vinha e dava nos tornozelos. E assim, todas as pessoas que começam a viver o evangelho, irmãos, primeiro, eles molham só a pontinha dos pés, só até o tornozelo, para recuperar o equilíbrio, para conseguir se manter de pé. Esse aleijado representa bastante isso. E nós precisamos, de fato, ir mais longe ao estender a mão. Não somente com palavras, mas também, às vezes, segurando ali aqueles que estão com dificuldade de se manter em pé. Por isso Paulo vai dizer, irmãos, em Romanos capítulo 12, versículo 15: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Você percebe que é uma atitude de empatia, de sentir junto com a pessoa o que ela está sentindo, e talvez ali naquele momento ela se sinta alegre ao ver que alguém de fato se importa. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão
e a minha irmã nesse firme propósito, Pai. E eu creio que o Senhor está levantando adoradores, profetas, apóstolos, presbíteros, pastores, homens e mulheres de Deus que farão a tua obra, mas não de qualquer forma. Farão com amor, com misericórdia, exortarão sim, Pai, e pregarão arrependimento. Também levarão mensagem de ânimo e encorajamento, mas principalmente ajudarão as pessoas no dia a dia a vencer as suas dificuldades, muitas vezes se alegrando com as suas conquistas e chorando com aqueles que têm passado dificuldades. Que o Senhor venha, Pai, levantar pessoas nessa geração que se importam com os demais que estão ali na rua, que tem a capacidade de sentir com o coração da outra pessoa. Levanta pessoas que seguram na mão, Pai, e que dá a força, o encorajamento necessário para elas ficarem de pé. Nós oramos assim, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus de todas as misericórdias, que com todo o encorajamento nos encorajou durante as nossas tribulações, para que, quando nós estivermos com os nossos irmãos, pudéssemos encorajá-los no meio de suas aflições. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.